Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do que nós vínhamos vendo das intervenções de terceiro. Nós vamos tratar no vídeo de hoje do amicus curiae, a intervenção de terceiro que está prevista no CPC no artigo 138 do CPC. Tá aqui nesse sentido, vejam, artigo 138 do CPC, do amicus curiae. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Então vamos fazer aqui as principais considerações a respeito dessa figura do amicus curiae. Qual é a finalidade desse instituto? Bom, a primeira consideração que nós temos que fazer é que esse terceiro, o amicus curiae, ele é admitido no processo para fornecer subsídios que ele detenha, para fornecer subsídios relacionados à solução da causa jurídica posta a debate, da controvérsia jurídica. Então, na verdade, ele consiste em uma figura, uma lógica de ampliação do contraditório. Ampliação do contraditório, fornecimento, portanto, vejam, de novos argumentos importantes para a solução da controvérsia. Quando nós falamos nesse sentido de ampliação do contraditório e fornecimento de novos argumentos, nós estamos pressupondo, portanto, o sistema processual está trabalhando com a ideia de que nós vamos aumentar a qualidade da prestação jurisdicional, da tutela jurisdicional. Daí que a finalidade, portanto, desse instituto é, como nós vimos, prestar subsídios ao juízo, né, para melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Daí que ele é considerado um amigo da corte. Amicus curiae, em tradução literal, significa amigo da corte. Então, uma questão importante é que ele vem para prestar auxílio para o juízo. Prestar
auxílio para o juízo, amigo da corte, e com isso melhorar, portanto, a qualidade da prestação jurisdicional. Com isso significa dizer, portanto, que o amicus curiae, ele não se torna parte da demanda. Ele não passa a atuar no processo como demandante nem demandado. Ele também não assume poderes processuais que sejam destinados ao auxílio das partes. Vejam, nesse sentido, ele é, portanto, distinto da assistência. O assistente é um terceiro distinto da assistência. O assistente é um terceiro que nós já estudamos, que ele intervém no processo para auxiliar uma das partes para que obtenha decisão favorável. Aqui a lógica do amicus curiae, como nós vimos, é que ele sirva como amigo da corte. Então ele não se torna parte, nem assume poderes relacionados ao auxílio das partes. Aliás, a respeito dos poderes, vejam o que se encontra, poderes do amicus curiae, né? Então, poderes do amicus curiae. Poderes do amicus curiae. Veja o que se encontra previsto no artigo 138, em seu parágrafo 2º. Nós veremos lá no 138, parágrafo 2º, a seguinte afirmação. Olha lá. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Então, não há uma delimitação prévia pela lei. Nós até veremos que tem um conteúdo mínimo, um conteúdo máximo, mas aqui o que eu quero chamar a atenção dos senhores é que nós partimos da análise, portanto, que é uma análise casuística. Cada caso é um caso, uma análise casuística por meio do juiz ou relator, a depender, portanto, do estágio do procedimento que nós veremos. Ele é admitido em qualquer fase do procedimento, a depender, portanto, do estágio do procedimento em que ele seja admitido no processo amicus curiae, o juiz ou o relator que vai definir quais são os seus poderes. Um outro ponto que eu quero tratar com vocês é a respeito do ingresso do amicus curiae. Como é que o amicus curiae, esse terceiro, ele entra no processo? E aqui nós temos uma figura sui generis. Porque o ingresso do amicus curiae ele pode se dar tanto de modo voluntário, o amicus curiae, um terceiro, uma pessoa natural ou jurídica que detenha conhecimentos relevantes para fornecer o juízo de subsídios, pode pedir o seu ingresso voluntário, né? Ou pode ser uma intervenção provocada. Essa intervenção provocada ela pode ser até mesmo de ofício. Então, o amicus curiae pode pedir para entrar, o amicus curiae aqui ele vai solicitar o ingresso, e aqui nesse caso, alguém vai solicitar, ou a parte, ou o juiz pode também solicitar a participação do amicus curiae naquele processo, tá? Um outro ponto interessante que eu quero tratar com os senhores é, vamos supor assim, um histórico a respeito desse instituto do amicus curiae, porque nós tivemos com o Código de 2015, no artigo 138, a inclusão dessa figura do amicus curiae. Só que ele já era, na verdade, um sucesso nesse mesmo sentido de ampliação do contraditório, de fornecimento de subsídios relevantes para a solução da controvérsia.
no que se relaciona ao controle concentrado de constitucionalidade. Então vejam, o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, que regula o julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade, de mesmo modo, o artigo 6º, parágrafo 1º dessa vista da Lei 9882 de 99, que trata da ADPF, também já tratavam com sucesso desse instituto. E foi, em larga medida, o sucesso que se experimentou pela intervenção do amicus curiae em ação declaratória de inconstitucionalidade sobre célula-tronco, a DPF sobre célula-tronco de feto anencéfalo, importação ou exportação de pneus. Foi o grande sucesso que teve nessas empreitadas que fez com que o legislador de 2015 percebesse a relevância e trouxesse, portanto, para o Código de Processo Civil. Então nós tivemos uma ampliação do que era já consagrado na jurisdição constitucional, no sistema de atuação do STF, para todo os juízos cíveis. Então veja, artigo 7º da Lei 9868 de 99, diz lá, não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Mas, veja o parágrafo 2º, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, veja que o 138 do Código de Processo Civil trata de decisão irrecorrível também, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, que está vetado, seria o prazo de 15 dias, a manifestação de outros órgãos ou entidade. Então, admite-se aqui no sistema, já de há muito tempo, na lógica da ADIM, outros órgãos ou entidades que tenham representatividade adequada em decorrência da relevância da matéria. Veja a Lei 9882, também de 99, que trata da ADPF. Artigo 6º, parágrafo 1º. Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejar a arguição. Não é isso que nos interessa. Requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. É esse sujeito aqui, pessoas, natural ou jurídica, entidades, órgãos, tanto faz, com experiência e autoridade na matéria, que são os amicus curiae, que servem, portanto, para fornecer subsídios fáticos jurídicos para a solução da controvérsia, um insigne, portanto, argumento de autoridade relacionado àquela temática. Além desses casos, podemos citar, a título de exemplo, regras semelhantes que nós temos na Lei 6.385 de 76, que prevê a intervenção da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e também a Lei 12.529 de 2011, que trata da intervenção do CAD em processos em que eles possam contribuir com a matéria. Não bastasse isso, nós temos também algumas previsões semelhantes no próprio CPC. Nós temos no artigo 138 a temática do amicus curiae no que concerne a parte geral do CPC, mas nós podemos tratar de previsões parecidas, veja, no artigo 927, parágrafo 2º do CPC, que é o caso da modificação de jurisprudência dominante. O Código trata da necessidade, nós veremos isso. O artigo 950 do CPC, quando vai falar do incidente de declaração de inconstitucionalidade. 950 aqui, parágrafos 950, parágrafos 2º e 3º do CPC. Nós temos também o artigo 983
do CPC. Podemos tratar com os senhores também do artigo 1035, parágrafo 4º do CPC e, por fim, o artigo 1038, inciso 1º, todos esses do CPC. Já na sua parte especial, vamos a ele, vamos aqui procurar rapidinho, ó, artigo 927 do CPC. Vejam o que dispõe o seu parágrafo 2º. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir com a rediscussão da tese. Isso é uma lógica de amicus curiae. Artigo 950, parágrafos 2º e 3º. A parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição, controle concentrado de constitucionalidade, poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto da apreciação no prazo previsto no regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. O que mais nos interessa aqui? Parágrafo 3º. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Isso é uma decorrência da lógica do amicus curiae. Artigo 983, vamos a ele. Artigo 983 do CPC, que trata do procedimento do IRDR, salvo me engano, do incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 983, está aqui aparecendo para os senhores agora, lá. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que no prazo comum de 15 dias poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e em seguida manifestar-se-á ao Ministério Público no mesmo prazo de 15 dias. Artigo 1035 do CPC, parágrafo 4º. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do STF. Então, para o reconhecimento de repercussão geral, o STF pode admitir intervenção de amicus curiae. Por fim, o artigo 1038, inciso 1º, que trata do procedimento dos recursos repetitivos, aqui, do julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos. 1038, inciso 1º. O relator poderá solicitar ou admitir a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Tá certo? Então essas eram provisões importantes que eu achei interessante destacar para os senhores. O último tópico que eu quero tratar nesse vídeo de hoje é a respeito do cabimento da intervenção pelo amicus curiae. E aí, bem basicamente, o amicus curiae pode ser admitido em qualquer procedimento. Em qualquer procedimento. Ainda mais que a sua intervenção depende da admissão pelo julgador, juiz ou relator. Pelo julgador. Tanto que nós já vimos, já adiantamos, os poderes do relator são analisados casuisticamente. Então a lei é ampla em permitir a intervenção do amicus curiae, pessoa natural ou jurídica que detém conhecimento e possa fornecer subsídios para contribuir com a solução da controvérsia em qualquer procedimento. Agora, o que eu quero destacar aqui com os senhores é o seguinte: lembrem-se da previsão do artigo 7º da Lei 9868 de 99. Artigo 7º. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo da ADIM. Não se admite intervenção de terceiro, mas a amicus curiae é uma modalidade de intervenção de terceiro.
e no parágrafo 2º ele vem lá e admite. Então, o que eu acho importante destacar aqui é o seguinte: mesmo em procedimentos especiais que não admitem intervenção, que não admitem genericamente intervenção de terceiros, por exemplo, o JEC, Juizado Especial Cível, e o mandado de segurança. Mesmo nesses casos, o amicus curiae pode ser admitido. Qual é a lógica? Aqui, o amicus curiae, senhores, ele não assume a qualificação de partes. E ele nem atua no interesse de uma das partes. Ele atua aqui, ó. Depende da admissão pelo julgador, seus poderes serão analisados casuisticamente, ele é tratado, portanto, como um amigo da corte. E aí vai depender, veja, a previsão, genericamente, é pela admissibilidade. É o julgador que, no caso concreto, vai analisar se as informações oferecidas lhe serão úteis ou não, se ele admite ou não a intervenção do amicus curiae. O fato do procedimento, o fato do ordenamento jurídico admitir a intervenção do amicus curiae não quer dizer que ele vai ser admitido em todos os casos. Vai depender aqui, portanto, mais uma vez, de uma análise casuística do que ele tem para admitir a sua admissão, do que ele tem para contribuir. A sua admissão, ela se dá pelo julgador, inclusive sem limite temporal. Não há limite temporal previsto em lei. Não há limite, não há limitação temporal. É em qualquer procedimento, em qualquer fase. Qualquer procedimento, em qualquer fase do procedimento, tá? Então essas eram considerações introdutórias a respeito, uma primeira parte a respeito do amicus curiae. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou continuar a análise do amicus curiae, tratar dos requisitos da sua intervenção, requisitos subjetivos, requisitos objetivos, analisar um pouco melhor como é que fica essa análise dos poderes. A lei estabelece poderes mínimos, poderes máximos do amicus curiae, e dentro dessa margem que o julgador vai poder definir casuisticamente seus poderes, mas já está muito extenso o vídeo. Vou deixar para tratar dessa segunda temática no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.